A Agenda Econômica está de volta, estamos analisando aqui a valorização do salário mínimo, política que está contida na medida provisória 672. Quem está nos ajudando a fazer uma reflexão sobre esse tema hoje é o consultor legislativo do Senado Federal, Pedro Fernando Neri. Nós temos uma discussão também levantada no seu estudo, que é possíveis efeitos que a valorização do salário mínimo, aos moldes do que vem sendo feito, pode trazer de impactos em relação à distribuição de renda e combate à pobreza e também algumas do valor daqueles benefícios de prestação continuada da Previdência Social. O que você pode dizer sobre isso? Beto, a gente tem no nosso imaginário coletivo, até pela história que a gente teve no país, a noção de que o salário mínimo é um valor muito baixo. E por isso que a gente optou como sociedade, o Congresso, a Presidência da República, pela valorização do salário mínimo que vem muito forte desde os anos 90 e principalmente no ritmo muito mais forte na última década. E isso acarretou uma mudança no perfil de quem recebe o salário mínimo. Mais ou menos 20 anos atrás, o salário mínimo equivalia a mais ou menos 25% do rendimento médio do trabalho no país. Sim. Hoje, esse valor subiu 20 pontos percentuais, está chegando em 45%, quase metade. Uhum. Então, muitos especialistas consideram que houve um deslocamento daqueles que recebem o salário mínimo por conta dos grandes aumentos para as camadas mais intermediárias de renda da população. Isso é ótimo, porque quer dizer que foi uma política que é efetiva. Por outro lado, pode significar que ela se esgotou no que tange o combate à pobreza e à desigualdade de renda. E por que se esgotou? Porque uma boa parte da população recebe valores abaixo do salário mínimo. Potencialmente, os trabalhadores do mercado informal, que não são obrigados a receber salário mínimo porque estão à margem da lei, muitos recebem, mas não obrigatoriamente, e são cerca de 1/3 dos trabalhadores ainda. E há que se lembrar que a informalidade do trabalho no Brasil é muito elevada ainda. É muito alta. Caiu muito, mas ainda é muito elevada. E esses trabalhadores não têm obrigação quer dizer, têm obrigação, mas acabam não recebendo salário mínimo muitas vezes, né? A gente tem também, quem não recebe salário mínimo também são aqueles que estão em alguns programas assistenciais, por exemplo, o Bolsa Família. E como os aumentos do salário mínimo custam muito para o governo, a gente acaba tendo menos recursos para atingir essa parte da população. Então, repetindo, o aumento do salário mínimo, essa mudança quer dizer que a política foi bem sucedida, né, em aumentar o salário mínimo. Agora a gente teria que olhar para quem ficou para trás. Para a gente ter uma noção, o salário mínimo está hoje em R$ 788 esse ano, e isso está cerca de 10 vezes acima da linha da extrema pobreza no Brasil, 5 vezes acima da linha de pobreza, que são linhas que balizam, por exemplo, referenciam o programa Bolsa Família, um pagamento para uma criança no Bolsa Família de cerca de R$ 35 para famílias extremamente pobres, não só pobres, extremamente pobres, é de R$ 77. Então existe um descolamento do valor do salário mínimo. E existe uma incongruência porque a gente tem a vinculação constitucional por exemplo, para a Previdência e para um benefício da assistência social, como você bem colocou, o benefício de prestação continuada, mas não tem para outros. Então, a gente aumentando o salário mínimo, a gente aumenta essa discrepância e a gente vai drenando recursos que poderiam ir para não só políticas de renda, que é a tendência essas camadas mais baixas da população, mas também outras políticas, como políticas de educação, de saúde, de saneamento básico. Então, uma preocupação que se teve nos últimos anos com a forte valorização foi se a política de valorização do salário mínimo foi tão bem sucedida, o que a gente precisa agora para combater a pobreza, para reduzir a desigualdade. Então, existe a preocupação existe até um economista muito conhecido, Fábio Jean Biagi, que fala que ela seria uma política vítima do seu próprio sucesso. Então, é uma preocupação que existe. Vamos ouvir agora a participação dos senadores aqui no programa Agenda Econômica. Vamos lá. Eu acho que essa política ainda é a melhor que nós poderíamos construir. Ela foi responsável por um ganho real importante desde 2012 e, somando-se a tudo que foi feito anteriormente de crescimento real do salário mínimo, faz com que hoje nós tenhamos uma situação bem melhor do que a que tínhamos há 13 anos atrás. Naturalmente que, quando essa política foi estabelecida, a expectativa é que nós tivéssemos um crescimento permanente. Acho que nesse momento é importante manter a política, mas nada impede que nós possamos fazer uma discussão, poder dar ao salário mínimo um valor real, caso nós não tenhamos isso por conta do crescimento negativo do PIB. Nós já tivemos aí nesses últimos anos, não tem como não dizer, tivemos um avanço
relativamente significativo no aumento do salário mínimo. Mas eu ainda continuo vendo que está muito aquém da necessidade, para suprir a necessidade de uma família, não é? Tem que aumentar o salário mínimo, ou pelo menos corrigir de acordo com a inflação, que voltou, lamentavelmente, a tomar conta do nosso país. Temos aí dois olhares distintos sobre o mesmo tema. Pois é. De fato, Beto, muitos parlamentares se preocuparam na fase de emendamento da medida provisória, tanto senadores quanto deputados, em proteger o trabalhador, na verdade, proteger o ganho real no caso de arrefecimento da economia. Então, existem emendas que, caso o crescimento do PIB seja baixo, seja negativo, buscam conceder aumentos reais de 1%, 2%, até 3%. Automaticamente. Se o PIB for baixo, abaixo de 3%, pega 3%. Se for abaixo de 2%, pega 2%. Tá certo. Ou usa o último PIB positivo, a média dos últimos anos. Existem várias emendas nesse sentido, tentando conseguir esse aumento real do salário mínimo, caso o PIB seja realmente venha numa trajetória de estagnação. Por outro lado, num período de estagnação da economia, que a gente começa a ter uma preocupação grave em relação ao desemprego, em relação à informalidade, a política de valorização, dando aumentos, digamos, mais cautelosos, mais prudentes, tendem a atenuar um efeito adverso em relação ao desemprego, à informalidade, do ponto de vista da contratação da mão de obra, né? Claro que para o consumo, o aumento, quanto maior o salário mínimo, maior o consumo, maior o gasto de quem recebe. Por outro lado, dificulta a chance de contratação de quem está de fora do mercado de trabalho ou de fora da taxa de emprego. Então, realmente tem esse perde-ganha aí dos dois lados. Agora, tem também uma preocupação levantada aqui nesse debate, que quando se faz uma desvinculação do salário mínimo e outras contas do governo, né, é até um tema muito cuidadoso, porque tem temas que são constitucionais, né? Então é muito complexo aí. Mas nós sempre teríamos perdedores e ganhadores. No primeiro caso, os perdedores, quem seriam os perdedores? A desvinculação, muito provavelmente com o arrefecimento da economia, acho que fica um pouco adiada, porque os efeitos adversos, o debate da desvinculação do aumento do salário mínimo não se sentem tanto. E acho que esse é um caso clássico assim, de ciência política, que a gente tem perdas muito concentradas e visíveis e ganhos dispersos pela sociedade, que impedem, então, que existem grupos que perdem, que podem se reunir de maneira relativamente simples, e digamos, os vencedores com a política estão ali dispersos pela sociedade, têm uma capacidade de organização menor. Perderia com a vinculação, com a desvinculação, aqueles que recebem o benefício de prestação continuada, o valor do benefício seria mantido e registrado de acordo com a inflação, mas não receberia mais esse aumento real. Então, daqui para frente, eles não teriam aumentos reais. Perderiam aqueles aposentados que contribuíram sobre salários de contribuição menores do que um salário mínimo, mas recebem o salário mínimo por conta da vinculação constitucional. Então, daqui para frente, eles teriam, tais quais os outros aposentados, reajustes apenas nominais, reajustes apenas seguindo a inflação. Então, haveria uma perda para o futuro também, potencialmente, para eles. Talvez houvesse perda também para a clientela rural da Previdência, porque é um benefício também vinculado a um salário mínimo, embora seja um benefício que tem algumas características materialmente assistenciais, ele é formalmente um benefício previdenciário e por isso está vinculado também ao salário mínimo. E ganharia, potencialmente, toda a parcela da população que está nas camadas inferiores e recebe menos do que o salário mínimo. Claro que isso não é automático, mas existe uma liberação de recursos para atingir Bolsa Família, educação, saúde, etc. E podem ganhar, isso fala pouco, quem está no mercado de trabalho na ativa, porque quem não tem ligação nenhuma com benefício, com o governo, com previdência, com nada, o valor do salário mínimo desse pessoal depende da vinculação, porque afeta os gastos do governo. E o governo não vai deixar aumentar muito o salário mínimo se vai ter impacto nas contas dele. Então, a desvinculação poderia liberar, claro que não agora, mas para o futuro, mais grau de liberdade para o governo reajustar o salário mínimo de quem, de fato, recebe o salário mínimo no mercado de trabalho. Muito bem. Eu queria agradecer muito aqui a presença do Pedro Fernando Neri, consultor legislativo do Senado Federal. Muito obrigado pela sua participação, sua contribuição aqui. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas dicas, sugestões de pautas aqui no nosso programa, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou os outros programas da TV Senado,
também está na sua tela, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica.